Pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, e vamos também dar uma olhada em Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira do Amaral, onde nós vamos ver alguns aspectos desse livro que vai tratar dos bastidores de um processo objetivo que vai nos dizer de teias obsessivas, e isso vai nos remeter a nossas condições enquanto interações que nos ocorrem. Então, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, esse livro veio e o Dr. Bezerra, que é o espírito que vai trazer esse livro a lume, vai falar um pouquinho no início, no recorte advertência, acerca da urgência de nós termos uma percepção apurada do processo obsessivo na atualidade, onde nós temos múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, que é um flagelo que assola planetas, onde grandes culpados, criminosos e viciosos reencarnam, aglomerados para os resgates devidos do passado e consequente progresso. Então a gente tem complexo de noticiário macabro, nos quais avulta todo porte de delinquência e de insulto, harmonia da sociedade, desesperação e crime sem tréguas. Só tiver origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos rejeitados ou ignorados do delinquente, visto que são forças tão naturais no terrícola como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. Nesse sentido que vai ser trago um recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec diz: o espírito mau espera que outrem, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir na sua mais cara feição ou no seu interesse. E isso é algo que a gente vê com frequência, porque se existe um espírito no astral que esteja como alvo de um espírito inferior que deseja subjugá-lo, esse espírito inferior vai espreitar esse espírito que ele está desejando obsidiar e vai acompanhar o processo desse espírito no astral, e mesmo que o obsessor ele perca o outro de vista, ele continua procurando. E se vier a encontrá-lo encarnado, isso facilita o tentame do obsessor, porque aquele espírito que ele estava perseguindo, quando entra no organismo terrícola, ele vai ter mais facilidade para o atormentar, para o se viciar, porque quando a gente está encarnado, a gente está menos livre. Então nós somos assodados e martirizados, seja na nossa afeição mais cara, no nosso interesse, naquilo que buscamos. Por esse motivo que é um processo
que vai ter um recrudescimento do momento que o indivíduo ele está encarnado, que vai estar pedindo essa vigilância, visto algo que vai acontecer até mesmo quando o indivíduo ele esteja em algum tipo de dificuldade orgânica, porque ele fica mais preso. E nessa condição, o obsessor ele pode se aproveitar da fragilidade orgânica de alguém para se impor. E é nesse sentido que esse recrudescimento vai precisar nos encontrar na devida vigilância e oração para que nós possamos lidar com essa conjuntura. Porque mesmo sitiados, arrastados, a gente resiste. E é nesse sentido que vai ser trago que os trabalhadores do plano espiritual cumprem o dever de esclarecer o leigo, bem como o espírita, de que a dita propriedade deve ser cultivada sob princípio rigoroso e honesto com a nossa mediunidade, o dom, o talento que nós temos, a fim de não vir a se tornar motivo de desordem, na boa harmonia íntima ou social. Visto que se eu coloco aquilo que trago submetido a essa limpidez, a esse rigor, eu terei um fortalecimento do meu equilíbrio. Mas do momento em que eu não traga esse acompanhamento rigoroso da minha moral, na aplicação que eu faço de uma possibilidade, eu vou, aos poucos, me desarmonizando. Inclusive, ele vai trazer que, às vezes, o indivíduo ele tem dom literário, que é enobrecedor, admirável. Mas se ele não faz um cultivo honesto disso, fazendo o dirigimento sob o princípio consagrado de moral, arte, beleza, pode desvirtuá-los e até servir com eles para deseducar o leitor, contribuindo para rebaixar moral, mental e intelectual, o mesmo. Se em vez de uma obra excelente, ele passa a produzir uma literatura perniciosa, frívola, amoral ou gramaticalmente bastarda, ao mesmo tempo que ele vai degradando a si próprio, tornando-se indigno deles. Por esse motivo que existe essa urgência do uso adequado da palavra, que é essa vibração divina do pensamento, que, sua vez, é a essência do próprio Ser Supremo, refletida em cada qual. A nós, concedidos, para facilitar nosso engrandecimento e progresso, que é um precioso recurso alindante da própria personalidade para atingir finalidade gloriosa. Por isso que a gente tem espírito que reencarna padecendo a penalidade da mudez, porque houvera se servido no transato para intriga, calúnia, insulto, blasfêmia, discursando impropriamente perante numerosa assembleia, visando incentivo de crime e erro, revolta, hostilidade, assassínio na guerra, inquietação coletiva.
até mesmo de respeito à ideia de Deus. Nesse sentido que Bezerra ele vai trazer que o sexto sentido, que é a intuição, a mediunidade, é um dom. Foi concedido a nós para progresso, felicidade, edificação, passível de progredir impossibilidade, via exercício do tempo da reencarnação. Algo mais delicado, superior e profundo que os demais sentidos e que necessitará ser devidamente amado, cultivado e respeitado dentro dos postulados morais, do amor, da justiça, da fé, visando não se anular, como se anularia a audição de uma criatura que desde o nascimento vivesse num ambiente que bloqueasse a entrada do som, ou que ficasse no escuro. Porque aí, essa audição, essa visão, ela vai sofrendo uma atrofia e resvala ao choque da impureza terrícola humana. Por isso que Kardec, encarnado na austeridade e na prudência, instrutor por excelência da revelação terceira, nolo extravasa. Nesse sentido que a inércia mental entre o aprendiz atual dessa revelação, a gente adere ao movimento de reexplicação daquilo mesmo que há um século foi dito e que agora procuramos algo encenar, romantizar na presente obra. Visto que é uma abordagem de decifrar essa paralisia psíquica. Nesse sentido que o movimento da escrita da obra vai nos auxiliar a essa movimentação nobre, que faz essa engrenagem, e por isso que ele vai dizer da necessidade de suavizar com parábolas qual Jesus o fizera, cujos atraentes rumores ainda ecoem nossa sensibilidade, ensinando-nos inesquecíveis lições. Por isso que os obreiros de Jesus vão criar, traduzir da realidade da vida cotidiana, tal qual ele o fizera, exemplificação de lição romantizada, romance, onde procuramos expor ensinamentos dispensáveis, teses urgentes, ao sabor de uma narrativa da vida comum. Pois buscamos nos espelhar em Jesus, que, mercê da sua misericórdia, vai sendo trago para a urgente e fácil instrução das massas, que encerra a nossa necessidade. Então, ele vai falar um pouco do caso que vai ser contado, que está ligado a um aspecto obsessivo e que envolve autoextermínio dentro de um lar, onde o Leonel houvera cometido suicídio e, no subsequente, sua filha, e agora outro filho já estava com essa ideação, vez que tinha tentado, e obreiros do Mestre agilíssimos se interpuseram entre esse adolescente e o trem, conseguindo retirá-lo a tempo. E nesse sentido que,
quando a gente considera o aspecto da mensagem de Jesus, ela se nos disserra com uma riqueza que é inabordável. Por isso que, à medida que nós nos debruçamos nas palavras de Jesus e procuramos fazer a assimilação daquilo que ele nos deixou, a gente vai tendo um enriquecimento importante. Porque Jesus, ele vai fazer toda uma conexão que vai ligar um aspecto a outro, nos permitindo uma visão multiangulada, que facilita a sabedoria, o aprendizado e a prática das suas lições imorredoras. Por isso que Joana vai dizer no capítulo 1 de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, sobre o recorte Mateus 5,17, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Então, esse capítulo traz o título Soberano às Leis, onde ela vai trazer que no começo é a dominante sombra, que gera impulso automático, inconsciente, herança do período primeiro da evolução, quando se instala no psiquismo o primário instinto, que remanesce em controle da atividade de um processo de crescimento. Inconsciente da sua realidade mortal, o ser atraído para a luz grande, libertadora, experimenta embate interno que o desaloja da concha vigorosa, onde se encarcera, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão, com promessas plenitudiosas. O ser humano compreendia que a amputação de um membro que houvera delinquido não correspondia a uma medida de justiça, mas sim de vingança. Porque, afinal, não é o órgão que injuria, que comete tal delito, mas o ser pensante, que transfere a atribuição da responsabilidade, propondo outro tipo de correção. Então, a reeducação passa a ser a medida própria para reabilitar o infrator, antes que para destruir-lhe a existência corporal parte dela. Então, ela vai trazer aqui que na época de Jesus encarnado entre nós, caracterizava a predominância dessa sombra coletiva, tornando indispensável estabelecer trajetórias de grande vigor, mediante o processo avançado em relação à lei de Talião, que punia, conforme o tipo de delito praticado, queimadura por queimadura, olho por olho. E é nesse sentido que, se nós considerarmos Moisés estabelecendo por inspiração e observando os códigos essenciais ao processo libertatório da sombra, elaborou o Decálogo, conduzido pelo psiquismo divino, que o tornou indestrutível, paradigma para todas as demais leis. Via conter essência, fundamento do respeito a Deus, à vida, a si mesmo, aos seres em geral. Nesse sentido que, desde o primeiro Código Moral e Legal, conhecido e exarado na Estela de Pedra por Hammurabi, ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida e pelos terrícolas, embora a dominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, sempre vitimados pela sombra, que era a característica essencial neles. Então, aqui vai se traga um pouco essa realidade de estarmos em uma ambientação vibratória ainda de uma dominação arbitrária. Jesus, o homem excelente, chega
ao orbe, defronta a ignorância em predomínio, traz a mensagem de amor jamais antes apresentada, na formulação de que ele se fazia portador. E aqui vai ser trago que tinham acontecido tentativas antes da encarnação de Jesus sob a sua égide, porque ele enviara prepostos para irem nos despertando nas suas realidades. Nesse sentido que, ao longo da trajetória humana, desde a nossa entrada no pensamento consciente, que na Terra tivemos a tutela amorável de Jesus diretamente expressa pelo seu prepostado. Porque Jesus ele vem nos acompanhando ao longo desses 4,5 bilhões de anos que ele plasma o orbe para nos receber, mas do momento em que nós nos encontramos com a razão, o pensamento contínuo e fazendo o desenvolvimento da inteligência, ao mesmo tempo seríamos chamados ao despertamento moral. Nesse sentido que Jesus ele cuida de enviar no nosso meio mensageiros que poderiam nos revelar sobre a nossa predestinação, a necessidade da nossa reforma interior, a continuidade da vida após a existência na Terra, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Então Jesus ele foi, ao longo da história da humanidade terráquea, nos revelando essas verdades, e isso ia permitindo um despertamento. Mas mesmo com essas tentativas do Cristo planetário, a gente tem ainda a nossa sombra fazendo a dominação arbitrária. E quando ele vem nos mostrar acerca da caridade, isso era considerado um sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente no anima que existe em todo homem, prepotentemente submetido ao jugo férreo da brutalidade. De maneira igual, o animus que compõe psicologicamente o ser feminino era propositadamente ignorado, a fim de não ser vítima de punição, que atribuía à mulher responsabilidade e culpa pelo delito inicial do homem, portanto, a degradação de toda a humanidade. Esse barbarismo conceptual encontrava inspiração extravagante na Bíblia mesmo, interpretada de forma conveniente, dominadora e em desserviço da admirável imagem que reveste o pensamento original e que pode ser decodificado via moderna psicologia profunda, bem como pela psicanálise, que retira o mito nela existente e configura o arquétipo que prossegue no inconsciente individual e coletivo de toda criatura na Terra. Que temos essa conquista do pensamento contínuo e que estamos caminhando para o Homo Moralis. Jesus ele não foi um biótipo de legislador convencional, não veio submeter a humanidade, nem submeter-se,
as leis vigentes. Ele portava uma revolução com base no amor, em sua essencialidade mais sutil e excelente, e que, adotado, transubstancia o alicerce moral do indivíduo e da sociedade, porque a caridade genuína, ela vai realizando caminhos de modificação em nós que nós desconhecemos. Pela sua potência, tremendidade, a sua força. E é nesse sentido que o amor, quando internalizado, ele vai nos modificando. É por isso que o indivíduo que inicia um dado trabalho de ajuda ao outro, ele pode até começar aquilo com algum interesse, mas no caminho ele vai sendo modificado. Porque o contato com a energia caridosa vai nos infiltrando e alcançando os caminhos do nosso ser desconhecidos para nós. E vai nos modificando para melhor. É nesse sentido que Jesus, quando ele vem ter conosco, ele testemunha-nos um amor legítimo, genuíno, e pede para que nós façamos o mesmo. Então, é uma simplicidade, uma essencialidade, porque dispensa uma cartilha em que eu vou ler, reler, decorar. É, na verdade, algo que exala dele na nossa direção pelo exemplo, pelo contato com ele. A gente tem recortes no Evangelho que mostra que aquele que se aproximava de Jesus, conseguindo se destacar da multidão, era alguém que já estava construindo uma intimidade com ele, mesmo que à distância fisicamente. Até porque quando a gente considera o universo, as distâncias, elas são pequenas para o pensamento, elas são grandes para uma movimentação física. Mas o pensamento, que tem velocidade acima da velocidade da luz, enquanto essa onda eletromagnética, ele consegue fazer a movimentação na vastidão dos multiversos, e isso mostra que nós precisamos burilar o nosso pensamento, a nossa intuição, porque é isso que nos coloca em conexão com o bem ou com o mal. Por esse motivo que alguém, para seguir Jesus com o seu testemunho, não precisaria estar junto do mestre fisicamente. A pessoa poderia ali, entre quatro paredes, no momento de reflexão, estar em conexão com o amor de Jesus, e ao conseguir internalizar e viver isso, já estava colocando em prática o desejo de Jesus. Mesmo que não tivesse encontrado fisicamente com Jesus, enquanto ele esteve encarnado. Mas tinha um relacionamento com Jesus porque desejava viver o seu amor, o seu roteiro, que é amar como ele nos ama. Então a gente vai ter alguns relatos, como da mulher hemorroísa, que ela sai do populacho que estava ali em torno de Jesus e toca na orla da sua veste, e no mesmo instante sai uma virtude de Jesus na direção dela, que a cura, e ele pergunta: quem me tocou? É quando Pedro o interroga: como teria como saber, visto que o povaréu o amontoava? Mas Jesus explica
que alguém o havia tocado porque ele tinha sentido sair dele uma força. E quando existe essa interação dessa mulher que tinha esse fluxo sanguíneo há 12 anos e que, portanto, estava estigmatizada, isolada da sociedade, sem condições de ter um trabalho, porque naquele período ter uma situação como essa era ficar num canto. E ali naquele momento que ela se aproxima de Jesus e se descola do povirel de tal forma que ao tocá-lo ele percebe imediatamente, isso é uma construção que ela já vinha realizando dentro dela, de interação com Jesus, de receber o seu amor e de se movimentar a partir dessas energias. Porque quando alguém recebe o amor de Jesus, o primeiro a ser beneficiado é o próprio indivíduo. Então, esse amor que ela colheu de Jesus foi esse olhar amoroso que ela teve para com ela mesma. E por ter se acolhido, se perdoado, ela pôde, se destacando dos outros, ir ao encontro de Jesus. E que ali seria a consequência de algo que ela já tecia dentro dela. Mas a gente tem vários que viveram na época de Jesus e que tiveram esse encontro com ele no coração, que não chegaram a vê-lo fisicamente, mas que construíram um relacionamento com Jesus porque isso transformou a sua vida. Maneira como o indivíduo pensa, como ele sente, como ele fala, o que ele faz. Que é o termômetro do nosso relacionamento com Jesus. Até porque quando alguém é tocado pelo Mestre, ele não vai desejar ir até Jesus para receber. Ele passa a pedir trabalho para auxiliar quem precisa. É nesse sentido que é um movimento que vai acontecendo dentro do indivíduo. Por isso que Joana vai trazer que ao tempo do Mestre, as leis eram injustas, condenatórias, impiedosas e punitivas. Via o ser humano apenas como um animal, passível de domesticar, e se lhe patenteava rebeldia, tornava-se merecedor de extermínio, para o bem do social. Mormente que as paixões sombrias envolventes dos legisladores e seus tribunais sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedora de reparação do que aquelas que pretendiam justiçar. Porque acaba que para fazer um ponderamento de uma decisão envolvendo corrigir alguém da sociedade, isso levava aqueles que balizavam esse método a novos débitos, pela brutalidade, pela tortura. A superioridade moral e espiritual de Jesus entendeu a necessidade, não a primazia, desse código perverso, e submeteu-se, porque ele também veio, para exemplificar postulado que recomendava, considerando o respeitável legislador que estabelecer essas leis em respectivos períodos e profetas. Todavia, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, a ele volvendo, alterando a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva e destrutiva, mas reabilitadora e educativa.
Nesse sentido que Jesus ele sabia que o terrícola errava por ignorância ou rebeldia, sob o estímulo do ego autodefensor, sem conhecimento profundo do significado existencial, do valor de si próprio. Mergulhado em sombra, tal qual estávamos e ainda nos debatemos, esse lado escuro da personalidade sobressai-se por sua nação, que estão destituídos de compaixão, de razão, desnaturada na base e dominante na essência. Por isso que aquilo que desvirtua em nós os sentimentos de tolerância, de piedade, de compaixão, vai ser alimento para nossa sombra. E nos tira da lucidez, do uso correto da nossa razão. Porque aí nos cega. O ensinamento de Jesus fundamenta na evolução do self, ilumina a sombra e vence-a. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, prioriza valor ético e espiritual e deixa à margem compensação egóica. Porque aquele que desfruta da felicidade e não a reparte com o outro, tem menos possibilidade de fruí-la depois do desencarne. É nesse sentido que Jesus, percebendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso sensualismo, ele vem nos buscar no nosso abismo, no nosso despinheiral, fazendo a priorização do valor espiritual, ético, mas deixando à margem a compensação egóica, porque aquilo que é para atender ao ego vai ser alimento para o mal que habita em mim. O ego que grita, que quer ter a razão, que quer falar mais alto, que quer o privilégio. E por isso a Joana vai trazer que aquele que desfruta da felicidade e reparte com o outro é o que vai fazer a multiplicação do talento. Porque do momento que o indivíduo ele recebe a felicidade do encontro com Jesus, mas ele guarda isso para si, ele acaba perdendo essa bênção, que é como o Bezerra comentou. Do momento que eu tenho um dom, que eu tenho uma experiência positiva e que eu quero que isso fique escondido entre quatro paredes para que eu seja a única beneficiada, e se enferruja. É aquele tesouro que o ladrão rouba, que a traça rói, que a ferrugem corrói. Nesse sentido que o que vai multiplicar dentro de mim é aquilo que eu tiver interesse, me esforçar para que outros tenham aquele mesmo benefício. É quando eu coloco isso na distribuição do meio em que eu estou. Seja uma instrução, um talento, uma oração. Quando eu faço isso alcançar outras pessoas, vai acontecendo de ir sendo fertilizado o meu campo espiritual e ir acontecendo mais produções dentro de mim. Porque a espiritualidade maior, percebendo o meu esforço nobre, ela me secunda. Inclusive no desdobramento do sono. Porque aquele que está desejoso, com devotamento e honestamente de servir na gleba do bem, ele é levado no desdobramento do sono para ser capacitado, para participar de trabalhos de auxílio, de estudo. E com isso a nossa intuição, ela vai sendo fermentada, aprimorada. Que é como o Bezerra falou, a questão da mediunidade, a intuição, não é o que eu recebo,
como uma maçã que cai de uma árvore em cima da minha cabeça. É algo que eu vou construindo, costurando pelo meu suor. Por isso que a Joana vai trazer que todo o aspecto relacionado a uma busca de retorno já vai ser o meu ego. Todo o objetivo da Boa Nova que Jesus trouxe centra-se no futuro do Espírito, na sua total emancipação, na sua busca incessante de Deus. Tornando-se caminho, a sua é a verdade que conduz à verdadeira vida, à plenitude, no armazenamento de sabedoria, amor. Na conquista dessa finalidade, não importará preço, testemunho, impositivo da legislação, mesmo quando injusta, arbitrária, porque são transitórias. No entanto, perante a consciência cósmica, a escala de valor é feita mediante conduta essencial, aquela que é do ser em si mesmo, responsável, assumindo consequência do seu hábito perante a vida, que aí eu me torno a autora do meu destino. Todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir ao tempo evolutivo do pensamento, abrindo espaço para repercussão sociológica, espiritual, ética, essencial, moral, seguras, via diferentes períodos da humanidade. Então, Jesus, quando trazia os seus ensinamentos, ele já houvera feito um adrede para que isso resistisse ao tempo. E o próprio contato com ele vai atualizando a sua verdade em nós. Por isso que a leitura do Evangelho ela é sempre nova. Porque toda vez que a gente lê o Evangelho, nós estamos em contato com a moral de Jesus. Daquela leitura, eu posso já ter percorrido aquele versículo várias vezes, mas naquele momento que eu vou naquele ponto, Jesus me mostra um novo aspecto, porque eu estou me aproximando do que ele deixou. Por esse motivo que ele ocultou grandes verdades em símbolos compatíveis com a compreensão do momento, mas utilizou com sabedoria de conteúdo do hábito diário para compor o mais admirável hino de louvor à vida de que tivermos conhecimento. Sua parábola, argamassada com o cimento da lição do cotidiano, são discursos para todos os períodos do desenvolvimento sociopsicológico do ser. No obstante, fez grande silêncio em torno de verdade mais transcendente, que poderia ser desnaturada por falta do amadurecimento psicológico e evolutivo dos seus coevos, mesmo impossibilidade de registrar o pensamento, que inevitavelmente sofreria adaptação, mutilação e adulteração, de acordo com o interesse vigente em cada estágio evolutivo. Porque isso de fato foi acontecendo, e Jesus sabia disso. Que o que ele trouxesse seria recortado, adulterado, mutilado. Tornava-se, por outro lado, necessário a ciência corroborar os postulados, oferecendo a razão meio de aceitar, compatível com a exigência do sentimento, destravado da lei primitiva e vigorosa, bem como do dogma que a substituiria, tão perverso quanto elas, a fim de manter a mente submetida ao interesse da religião e do Estado ultramontano, que aqui tem a ver com a questão da religião católica. Porque o aspecto de dizer, por exemplo, de uma infalibilidade do Papa, isso é perigoso porque nós estamos falando de humanos. E enquanto nós estamos na Terra, estamos correndo o risco de cair. E a gente vive isso, porque uma pessoa minimamente lúcida na Terra percebe que desliza a todo momento. Se eu perco um instante
de olhar, vigiar e orar, eu acabo resvalando num erro que vai piorando. Daí, do momento que eu percebo, eu já tenho que correr atrás, eu tenho que corrigir, ver formas de lidar com aquilo, para que a situação não comprometa ainda mais, fazer a reparação do que ocorreu. Porque uma dada falha que eu cometo, isso vai criando brechas para ações obsessivas de espíritos que se coadunam com aquela maneira de proceder, e vai ficando mais difícil eu não cair naquilo de novo, se eu não vier a corrigir. Por esse motivo que Jesus, ele sabendo disso, cuidou para que pudéssemos ter corroborações da ciência para oferecer à nossa razão alguma compatibilidade, devido às exigências que ainda trazíamos do destravado sentimento em leis vigorosas, primitivas, e também dos dogmas que as substituiriam perversos, porque existiam interesses de religiões e também ultramontanos. Pelo mecanismo incoercível e inevitável da reencarnação, missionários da luz e do bem periodicamente mergulham no corpo, esbate a sombra coletiva, liberta o ser daquela que predominasse dentro dele, mediante esforço de adaptação à conquista da inteligência, da emoção. Então, é uma perspectiva da psicologia profunda, onde a lei do amor está incerta no ser legítimo, talha-o sem cessar, faz do fatalismo a evolução dele predominante, ao tempo em que os conceitos de imortalidade, comunicabilidade do espírito após o desencarne e da reencarnação, pudesse receber o aval científico, investigador, abrindo novo horizonte para o amadurecimento psicológico, gerador da felicidade terráquea. Por isso Jesus enunciara: não penseis que eu tenha vindo destruir os profetas ou a lei. Isso é de significado essencial, relevante. Pois, mediante leis injustas, posições apaixonadas, o ser lúcido não deve temer injunção negativa, nem criar embaraço, porquanto sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo, de fato, exceto a sabedoria da lei natural incerta na sua consciência. Por esse motivo que a conquista da consciência do dever cumprido é o travesseiro mais suave, porque é esse lugar que nos permite fazer essa vitória. Chegando aqui, não temeremos injunção sombria, nem criaremos embaraço, porque existe uma liberdade da consciência que o que vem de fora não diminui nem aprisiona, porque está incerta no nosso fórum íntimo, que é algo que teremos construído perante a lei de causa e efeito. É nesse sentido que, no livro Dramas da Obsessão, Bezerra ele vai trazer que nós estamos, de fato, nessas caminhadas de risco e que percebemos múltiplos casos de interações doentias pedindo uma abordagem.
lenitiva. E isso significa que nós temos em nós essa liberdade para uma escolha do caminho que desejamos seguir. Inclusive, ele vai trazer que a corroboração da assertiva de que a mediunidade é um dom natural que nos convida a não ignorar que a possuímos, mas sim estudá-la, cultivá-la, aceitá-la, educá-la, em princípio sério, a fim de se eximir a perigo fatal. Por isso que nós temos essa situação de Leonel, que tinha dons mediúnicos, mas era um livre pensador, e cujo orgulho repudiava qualquer tendência para a questão metafísica, a que o Espiritismo preferia ridicularizar, enquanto uma atitude dele em relação à doutrina espírita, e um combate desprezível, chistoso. Ignorava-se a si mesmo, voluntariamente desconhecia sua própria natureza, carregando possibilidade de se deixar influenciar, dirigir por habitantes do mundo invisível, cuja existência absolutamente não admitia. E aqui vai ser uma história atormentada ao lado de perseguidores judeus do plano invisível. Nesse sentido que, quando nós consideramos a nossa trajetória, cada pentelésimo é uma semente de amor que podemos cultivar, ou uma luz abençoada que poderemos acender para o grande porvir. Porque cada qual de nós, seja onde for, estará construindo a vida que deseja. E é nesse sentido que aquilo que vem de crítica só poderá nos prejudicar se consentirmos. E aquilo que nos beneficiar, aproveitemos. Quando aquela palavra de alerta nos chega e eu, atenta, uso aquela orientação para modificar algum aspecto que preciso. Agora, se eu, sabendo fazer o bem e não faço, eu estarei me omitindo, que é um pecado, porque vai acontecer a distribuição do mal pelo bem que eu não fiz. Quando a gente percebe o desejo malévolo de outrem na nossa direção, tomemos essa decisão, derrotemos esse inimigo com a arma do perdão, que é aquele que vai asepsiar a nossa mente, que vai fascinar nosso psíquico, que vai alforriar o nosso coração. É nesse sentido que a gente vai encontrar essa riqueza sendo traga para nós, nos dizendo que tanto a ordem violenta quanto a liberdade caótica está ligado à treva. Então, a disciplina vai nos dizer que o rio de graças da vida
vai ser movimentado, mas que somente retira a porção de riqueza que eu possa perceber e utilizar proveitosamente na gleba comum. Então, se eu estudo, observo, me trabalho e me renovo para o bem, eu vou fazer a ampliação da visão que me é própria e vou auxiliar o outro e ajudando a mim mesma. Deus a ninguém dá seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou dentro de si para a recepção dos dons de Deus. Se eu tenho uma capacidade apequenada de amar, eu vou ter uma medida limitada para os dons de Deus. Se por outro lado eu desenvolvo os meus metais nobres e amplio essa medida, eu vou estar tendo condição de fazer a substituição desse vaso apequenado por um outro vaso alargado que recebe mais das bênçãos de Deus. E acaba, gente, que é uma decisão da vontade. Não é tanto um sentimento que a gente faz a concentração nele. É mais uma atitude mental. É uma postura diante da vida, diante de nós mesmos, diante de Deus e diante do outro. Porque se eu decido amar, eu vou fazer uma adaptação mental em que eu adquiro uma aptidão psíquica para viver isso. Então, é um rumo, é um norte que eu dou para mim. Que não é tanto o sentimento, a emoção per si, mas como eu me movimento olhando para a direção, a velocidade, o sentido que desejo chegar. Por esse motivo que é possível a gente ir se adestrando nesse caminho. Que aí a gente vai fazendo o fortalecimento dessa areal e isso vai nos ajudando a ter essa constância. Porque começar é fácil. O desafio é a gente ter essa constância no bem, seguir por aquela direção, aquele sentido, e irmos tendo segurança disso dentro de nós. Porque a ação do espírito sombrio na nossa direção tenta nos enganar referente ao nosso sentimento. Então, às vezes, eu posso estar numa proposta nobre e achar que eu estou num caminho oposto a isso. Por isso que se eu tenho autoconhecimento, a prática da meditação, da vigilância, da oração, eu vou conseguindo perceber de mim mesma aquilo que eu estou fazendo, pensando, desejando, porque inclusive eu vou ter contato com o meu desejo central, que eu vou modulando, nobilitando. Por esse motivo que nós estamos em realidades densas de energias, mas é precisamente por isso que a gente tem a oportunidade do mérito. Ao sermos constantes no desejo do bem e ao abraçarmos o sacrifício, a renúncia, para viver isso.
Porque se a gente estivesse numa coletividade de espíritos puros, eu não precisaria me esforçar para fazer esse caminho. O que exige de mim suor e sangue para sustentar uma proposta elevada dentro de mim é porque eu estou em meio a energias sombrias. Por esse motivo que estarmos na Terra significa que precisamos desse tipo de teste. Que é isso que faz eu fazer força dentro de mim. Resistência, estabilidade. Naquilo que me avança. Por isso que o aspecto da medida é algo que eu vou dar. Deus, ele não vai distribuir sobre mim as suas bênçãos por medida. Mas eu posso, pela minha escolha, apequenar minha medida de tal forma que as bênçãos de Deus, mesmo derramadas sobre mim, eu recolho uma gota. Por esse motivo que nós estamos nessa proposta de fazermos esse movimento que vai nos dar essa disposição de mergulharmos o nosso pensamento no pensamento cintilante da atualidade espírita, se contrariado, perdoar, se humilhado, perdoar, se perseguido, perdoar, para compormos o clima cada vez mais puro da fraternidade entre os homens, com esforços, lutas, iniciativa redentora, serviço desinteressado, junto aos vanguardeiros do amor e da verdade, onde reavivamos as lembranças acerca do Mestre, perseguição e ingratidão por parte do outro e devotamento e serviço incessante por parte de si mesmo, únicas medalhas de honra que o espírito vitorioso carregará desse orbe na demandação de outros mundos até a plena integração de si mesmo na luz da luz suprema. Por isso que nós temos os prepostos de Jesus desfraudando em todo o ambiente terrícola a bandeira da espiritualidade superior, que são mensageiros e intérpretes. E, cônsono o desencarne não nos libertar, porquanto a consciência prossegue escrava do que ela se agarra, se o amor nos nucila no imo d'alma, desvencilhemos-nos de grilhões constringentes. Caso contrário, o ódio nos acorrenta às contingências de penosa retenção, impondo-nos cruel regime carcerário, na terra, no espaço. Por que preferiríamos o martírio à felicidade quando esta é tão fácil? Por que preferiríamos, visto que o fluido entorpecente nos envolve a calma, nos encaminha para um local adequado para nos refazermos, no ponto de partida para a nossa regeneração. Temos o auxílio para iniciarmos esse movimento redentor dentro de nós mesmos. E é curioso porque
as forças que operam perturbações, desordens, elas estão campeando. Se eu me abstenho do contato com isso, tanto o desordem, o transtorno, turvação, visível, invisível, paixão vulcânica, na certeza de que darei conta dos dotes mediúnicos com que fui temporariamente felicitada. Porque o Cristo nos aquinhoa com este ou aquele empréstimo de medianímica energia a título precário, para nossa própria edificação, segundo a nossa necessidade. E acaba que a autointoxicação com ideia doentia, emoção de efeito corrosivo, em que a gente vai fazendo essa causticação em descompasso com a recomendação evangélica, afeta por via do perispírito o equilíbrio geral da célula orgânica. Intoxicação oriunda da obsessão, via infiltração do miasma do obsessor na tessitura perispirítica do paciente, gerando moléstia física, as mais incomuns, até desconhecidas, cuja cura dependerá, em verdade, da solução definitiva do processo obsessivo, dessa ação insidiosa, sob a luz da compreensão, do perdão e do arrependimento. Porque os desequilíbrios da nossa mente por exposição kármica ou por influência espiritual direta determinam condições de desestabilização fisiológica, abrindo acesso para instalar moléstias orgânicas. Tanto os companheiros encarnados quanto os desencarnados que nos conjuga ao modo de proceder, de ser, nos atinge com sugestão destruidora, indireta ou direta. Nos conduz a deplorável fenômeno de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências apareçamos como pessoas espiritualmente equilibradas. E aqui entra o aspecto tanto de soldadura perispirítica, vampirismo consentido, lesão perispirítica da mais alta gravidade. No remonte à origem da perturbação, não há golpes simplesmente verbalísticos, mas socorrendo os doentes com a força da fraternidade, do amor, visando terem força de modificarem-se, reajustando as próprias forças. Estamos subordinados a indefectíveis leis morais, podemos encontrar recursos de cura acentuadamente superiores àquelas das baterias químicas, de efeito paliativo. Por isso, as ensanchas de Deus voarão com proveito para nós, do momento que essa reforma moral ela vai tendo passo a passo. É nesse sentido que nós vamos sendo absortos por essas forças desconhecidas, crescendo no amor e nos robustecendo na fortaleza do bem. Onde funde, refunde em toda direção e surgem as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, a eminência de Jeoboé, a esbelta figura do Tabor, onde mais tarde, e morreria um instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, o cume de Safed, o golfo de Calfa, o elevado cenário de Pereu, num soberbo conjunto de monte e vale, ao lado da água cristalina. Travara distanciado no tempo, na presumição na terra,
primeira combinação entre a verdade e o amor para conquistar o mundo. Por isso que será trago para nós que, mesmo que a verdade lacere e magoe, ela deve prevalecer. E nesse sentido que essa pujança de praticar a benevolência vai inspirar esperança, paz, prepara o orbe para o rol da regeneração. E é nesse sentido que Jesus ele vai nos trazer. Nós estamos diante do dever, que é a nossa obrigação moral. Primeiro diante de nós próprios e dos outros em seguida. Esse dever é a lei da vida, presente nos ínfimos detalhes como nos atos elevados. Por isso que ele vai crescer e irradiar sob forma mais elevada em cada qual das etapas, medida que a humanidade vai elevando. Mas a obrigação moral não cessa da criatura para com Deus. Ela reflete a virtude do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça perante ele. É o mais belo laurel da razão, depende dela como o filho depende da mãe. Amamos o dever não por nos preservar dos males da vida, ao qual não podemos nos subtrair, mas porque é ela que dá à nossa alma o vigor necessário ao nosso desenvolvimento e à nossa transformação. Então, isso não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que, quando a gente percebe o emblema daquele que se apega a fenômeno material, sem tirar nenhuma consequência, por ter ali um objeto de curiosidade, procura de brilho de comunicação, satisfação de imaginação, que nos mantém diferentes e frios, mesmo achando um conselho bom admirando, mas não o aplica em mim, aí eu fico com aquela visão do cisto no olho do outro, enquanto eu estou com a trave no meu olho. Então, vai ser uma semente caída na terra boa, mas ao invés de produzir o bom fruto, fica frustrado. Porque aquela terra ela poderia estar naquele momento adequada, mas não houve essa vigilância. Por isso que quando a gente fala a questão das diferentes maneiras de aproveitar os ensinamentos do Evangelho, significa que a terra de fato boa é aquela que consegue a objetivação final da produção nobre. Os outros diferentes tipos de terra, mesmo que aparentemente positivo, que esteja aí numa situação que é externa e não o que acontece de fato, ela, ao receber uma semente boa, não vai levá-la a germinar. E é nesse sentido que a semente poderá cair sobre uma rocha e não produzir nenhum fruto, porque a letra está morta. Mas se eu consigo extrair o espírito da letra, é possível fazer esse sentido e essa vigorização. Nesse sentido que nós temos
essa máxima de Jesus, que também vai nos trazer o poder da fé. E quando a gente percebe a fidelidade do servir, bastará trajar a libré do Senhor, dizer eu sou cristão para seguir o Cristo. Procuremos os verdadeiros cristãos e os reconheceremos por suas obras. Porque uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Uma árvore má não produzirá bons frutos. Por isso que Jesus ele vai nos mostrar sobre os frutos da árvore da vida, esperança, fé, que são espalhados, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Desejaram conformá-la à sua ideia, modelá-la segundo a sua necessidade, a corta, diminui, mutila. Seu ramo estéril não produz maus frutos, porque não produz mais nada. Viajor sedento detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, visando restituir sua força e coragem, vai distinguir ramo infecundo, que pressentirá a tempestade. Em vão procura o fruto de vida na árvore da vida. As folhas caem secas, queimou-as a mão do homem de tanto manejá-las. Por isso que nós vamos chegando nesse outro ponto da gratidão, de podermos estar nesse momento na Terra e fazermos o nosso caminho de resistência, de transformação. É um momento precioso para nós e que a transição disserra de movimentos que estão acontecendo de degredo e de que, nesse instante grave, somando os nossos esforços para auxiliar aquele que está desistindo, aquele que está em pânico, que está depressivo, nós poderemos distribuir essas sementes que, ao serem levadas ao vento, caindo numa terra boa, ela vai plantulizar e criar folhas, frutos que vão dessedentar, que vão dar uma proteção contra o sol, a pino do deserto. Nesse sentido que é um instante de indivíduos na sua mais importante trajetória, porque essa é a nossa encarnação em que prometêramos para nós mesmos no astral que sairíamos melhor do que entramos. Por isso que nós, em meio às dificuldades que enfrentamos, não desistamos, porque Jesus ele está no comando da nave planetária e é uma oportunidade de darmos um salto na nossa trajetória evolutiva, na resiliência, longanimidade, o evangelho no lar, que vai nos permitir fazer
essa Vitória, que de ponto em ponto costura essa veste nupcial, com a qual poderemos sair da terra mais fortalecidos. Mesmo que o momento seja grave, que existam adoecimentos e urdições de desistência, espirais de conflito, guerras, nós estamos tendo a insância de contribuir positivamente nesse ambiente. Hoje no mundo existe região em que cristãos estão sofrendo ataques de grupos extremistas, como na Nigéria. No dia 18 do mês corrente, homens armados invadiram a Christian Apostolic Church em Eruku, uma cidade no estado de Kwara, Nigéria. Ao menos 2 cristãos foram mortos, outros correram para esconder nos fundos da igreja. Na madrugada do dia anterior, várias alunas da escola Government Comprehensive School, em Maga, foram sequestradas no estado de Kebbi. Entre as vítimas haviam meninas cristãs. Então, a gente tem os cristãos atacados e sequestros acontecendo. Por isso que vai ser trago da urgência desses tempos, com uma ajuda espiritual, material, moral. Então, os ataques que se sucedem um após o outro mostram que a intervenção extremista queima casas, tortura indivíduos que são seguidores de Jesus. Então, a gente tem aí um grupo de bandidos que tinha invadido uma escola, disparou aleatoriamente arma sofisticada. Houve o confronto da unidade tática da polícia, mas o grupo já havia escalado o muro e fez o sequestro de 25 estudantes. E há uma intensificação dessa situação. E é nesse sentido que tem aí esse sequestro intensificando-se na região noroeste da Nigéria. Os raptos são um negócio lucrativo lá, porque serve como meio de empobrecer a comunidade local, seja muçulmana ou cristã, tornando-a mais vulnerável a ataque violento e a conversão forçada. Além disso, o cristão pode receber pedido de resgate mais alto, o que o força a vender terra e propriedade para pagar. E, inclusive, eles estão fazendo uma petição pelo fim da violência, início da cura no Desperta África. E uma rede de energia positiva, de mentalização, para que possa ser levado o socorro para essa e tantas outras regiões do mundo que estão na mira de indivíduos adoecidos e que estão fazendo a disseminação do pavor, do ódio. Por isso que
nós perceberemos, inclusive, a crise de identidade em outros locais do orbe, como na China, porque menores de 18 anos são proibidos de frequentar a igreja, estudar a Bíblia. E também o governo persegue líderes de ministérios de jovens. E continua havendo estratégia para o evangelho ser pregado para a nova geração, mas para que o evangelho seja levado a criança e adolescente, na China, líderes de jovens arriscam a própria vida. Então, são movimentos que eles fazem, inclusive recebem doações como Portas Abertas, extensão humanitária, como Fraternidade Sem Fronteira, o Médicos Sem Fronteira, que atuam em diferentes regiões do mundo, levando esse consolo. Por isso que esse é o momento de nós, a partir das armas que temos do bom combate, arregaçarmos a manga e fazermos essa aproximação do necessitado. Porque na união das forças positivas, a gente vai conseguindo minorar a dor, levar um penso, uma água, um pão, um teto e segurança, amparo nas situações de adoecimento, de vulnerabilidade, e podendo assim ir entregando via essa distribuição generosa as sementes da luz. E isso significa Jesus conosco, porque é a partir da sua égide que podemos, após ele, renunciando a nós mesmos, nos negando, tomando da nossa cruz e seguindo após os seus passos, fazermos essa revolução da nossa moral, da nossa conduta, da nossa atitude mental, porque então será possível a gente tornando o orbe mais acolhedor e irmos desfazendo os focos de ressentimento, de vindita. E isso significa a gente ir se preparando para esse mundo de regeneração. Nós estamos em franca transição planetária e rumamos para a regeneração, que começará, via de regra, dentro de cada um.